Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza, muita paz. Estamos de volta para o estudo da obra da Joana de Ângeles, no programa Momentos com Joana. E já iniciamos o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência. Esse livro é a soma de dois. Tem um livro pequeno de bolso, Momento de Saúde, e tem Momento de Consciência. Agora estão reunidos no mesmo exemplar. Na companhia do Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. Isto. E já iniciamos o capítulo 1, Decisão de Ser Feliz, não é? Vamos dar a continuação a partir do 12º parágrafo. Todos quantos? Quer ler, Eduardo? Então vamos lá. Diz Joana de Ângeles: todos quantos anelam pela integração com a consciência cósmica geram simpatia e animosidade no mundo, estando sempre a braços com os sentimentos desencontrados dos outros, porém fiéis a si mesmos, com quem sempre contam, tanto quanto naturalmente com Deus. Interessante estar lendo isso aqui agora, porque estou vivendo bastante isso. A gente tenta fazer o melhor, mas encontramos pelo caminho muita incompreensão, muita animosidade no mundo, nas pessoas. E a gente não pode desanimar, Precisamos, como diz Joana aqui, nos mantermos fiéis, aos nossos princípios, aos nossos valores, e contando sempre, claro, como ela diz aqui, com Deus. É interessante porque nós estudamos a doutrina espírita, não é? E os conceitos são muito claros. Sabemos que no dia a dia colocá-los em prática e tentar adequar a nossa vida à orientação, quer dizer, buscando trazer fazer esse esforço, é um desafio para todos. E quando nós lutamos para colocar isso no dia a dia, aí aqueles mesmos companheiros que compartilham conosco o estudo, eles começam a nos ver como fanático. Entendeu? Olha só, fanático sou eu impor ao outro um trabalho interno que deve ser meu. Mas quando eu procuro pautar minha vida de acordo com a orientação que eu estou compreendendo que é ideal para mim, eu não estou sendo fanática. E eu tenho essa experiência não só com uma pessoa em um lugar, em algumas instituições, quando você tenta tomar suas decisões pautadas no que o Evangelho nos diz e a doutrina mostra, mas fulano é fanática, entendeu? Eu sou a fanática mor, porque nessa atual existência eu vivo uma realidade particular onde sou eu e Deus. Então, a minha família, eu me desincumbi de todas as tarefas com eles. Seja a família lá da origem básica da minha mãe, minha irmã, seja a minha família continuada, que é meu esposo, a família dele, os pais. Olha, todo mundo desencarnou, muito bem assistido, não neguei orientação. Então, não tenho filhos, eu vivo de acordo com aquilo que é a minha necessidade maior, que é me educar. Aí a pessoa me vê, mas Miranda é fanática, Miranda só estuda. Não, eu não só estudo doutrina espírita. Eu aproveito meu tempo estudando para me estudar, porque cada página que eu fico vendo, quando não sou eu quem age assim com o outro, não é? Então sou eu quem tem que ficar atenta para não agir, porque nós vamos encontrar isso. E Jesus nos alerta que não seria fácil, mas que vale a pena, porque ele não foi compreendido por aqueles que estavam do lado dele. Imagina o poço de imperfeição que ainda somos. É natural, que a gente esteja se esforçando para fazer a coisa certa, fazer o bem, dentro das nossas possibilidades, que a gente quisesse uma vida mais tranquila, Se nós estamos buscando o caminho do bem, da caridade, viver em paz com todo mundo, é porque a gente também quer paz, a gente também quer ter um pouco de momentos, de tranquilidade na vida. Mas Jesus já tinha alertado que quem o seguisse deveria estar disposto às pedradas, E ele até usa a imagem da árvore. A árvore que dá frutos, ela é apedrejada, A árvore que não dá frutos, ela é ignorada. Porque, evidentemente, que
A árvore que dá frutos, as pessoas vão querer colher aqueles frutos de alguma maneira e atiram as pedras. Então precisamos estar... Para ver se caiu na cabeça, né? Então, às vezes as pessoas falam, poxa, eu comecei a frequentar a casa espírita, comecei a me dedicar e a minha vida só piora, é perseguição de todos os lados, é problema de todos os lados. E realmente, né, a gente não pode enganar, né? Nós não podemos dizer para você, você vai seguir Jesus e a sua vida vai ser uma estrada florida, maravilhosa. Não vai, a gente vai ter que lidar com as perseguições. Jesus já tinha alertado também, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vencei o vós também. Então são desafios que a gente tem que entender que é um preço, sim, a se pagar por seguir o Cristo num planeta de provas e expiações. Nós seremos perseguidos tanto por espíritos encarnados, né, que movidos pela inveja, pelo ciúme, pelo orgulho, pelo egoísmo, vão sim nos atacar, por espíritos desencarnados que são contra o Evangelho de Jesus, também irão nos cercar de todos os lados, mas confiemos, porque não estamos sozinhos. Temos os benfeitores espirituais, temos Jesus nos amparando. Agora, é a nossa cota de testemunho. Não conheço na história do cristianismo nenhum cristão verdadeiro que não tenha passado por grandes lutas, que não tenha tido grandes testemunhos. Não é isso, Renato Souza? Seja muito bem-vindo. Renato acabou de chegar aqui. Pois é, o trânsito, né? Trânsito no Rio de Janeiro, complicado, mas é exatamente isso aí. E o trânsito também é um grande desafio na vida da gente. Manter a paciência, não é isso? Quando, né, Miranda? O parágrafo quando se elege? Não, quando nós vamos ler ainda. Nós lemos o último, tá? Todos quanto anelam pela integração. Sim, com certeza. Já me localizei aqui. E dentro desse detalhe, certa vez tivemos a oportunidade de ouvir assim, mas minha filha, olha só, quem está do seu lado causando tudo isso, às vezes não são nem inimigos, são os credores do mal. Porque você vem da comunhão com eles, não é? Lá atrás, fazendo escolha bem desastrosa. Exato. E eles sentem falta do seu magnetismo. Então você imagina, quando alguém está vivendo uma realidade ligada a determinadas organizações, tem também suas parcerias ali. E na hora que diz, olha, eu não quero mais, eu vou sair, muitos ficam chateados, uns por perderem o soldadinho ali, mas outros por ficarem privados da companhia do parceiro. Aí foi colocado dessa forma para mim. Alguns não são inimigos, só que eles estão tão magoados porque estão com fome do seu magnetismo que tornam-se perseguidores. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Perfeito. E existe uma retroalimentação, né? Com certeza. E não só os seus pendores, mas os pendores daqueles aos quais você está tentando, de alguma forma, orientar, mostrar o caminho, porque eles também não querem. Já vem o Renato falar com essa pessoa aqui que eu não quero que vá. Então, você, além dos seus, tem os outros também que ainda vão tentar, de alguma forma, te atrapalhar. E a palavra é essa, tentar te atrapalhar. Você precisa estar muito focado, não é? Vai passar pelas turbulências, isso é normal. E a gente sabe disso, a própria doutrina espírita nos fala muito sobre essas questões. E lembrar também que nós temos um comprometimento muito grande. Né? Exato. A gente não é anjinho que está encarnado na Terra. Né? Muito pelo contrário. Nós somos espíritos muito devedores. No passado, não muito distante, praticamos crimes que nós não suportaríamos nos recordar. Na realidade, pela bênção do esquecimento do passado que Deus nos permite, a gente não tem acesso a essas informações, então também temos as nossas dívidas, né, que precisam ser quitadas. E a gente está tentando, né, deveríamos tentar quitar essas dívidas no trabalho do bem. Perfeito, exatamente. E aí a gente lembra, né, porque essas turbulências vão acontecer normalmente. Sabemos das viagens que as próprias caravanas espirituais fazem de um local ao outro e nesse intervalo de tempo, imagina a turbulência que se passa, não é? E aí, enfim, faz parte, é normal. E eles estão saindo em caravana justamente a serviço do Cristo. Imagina nós aqui, não é? Enfim, vamos continuar a leitura então? Vamos lá, Renato. Quando se elege uma existência enriquecida de paz e bem-estar,
não se está eximindo ao sofrimento as lutas, as dificuldades que aparecem. Pelo contrário, eles sempre surgem como desafios perturbadores que a pessoa deve enfrentar, sem perder o rumo, nem alterar o prazer que experimenta na preservação do comportamento elegido. Transforma, dessa maneira, os estímulos afligentes em contribuição positiva, não se lamentando, não sofrendo e não desistindo. Mas é um desafio, é mais um desafio, né? Porque muitas vezes as pessoas se sentem cansadas. Cansei, não é? É normal, é natural até, mas é necessário continuar, né? É o material reciclável, né? É. Porque nós não vamos operar nossa transformação moral com as experiências dos outros, com o material de vivência dos outros. Sim. Então, é nisso que, para Deus, está tudo certo. O ideal é que sejamos atentos, vigilantes, mas Ele sabe que o tempo que nós levarmos distraídos, nós estamos acumulando material de dor que precisa ser reciclado. Não é? Ninguém vai conseguir fugir de si mesmo. Mas é aí que está a misericórdia divina, que não nos permite a solidão no trabalho da reforma íntima. Sim. Tem o benfeitor amigo, tem o anjo guardião e tem os espíritos simpáticos à causa que nós estamos buscando nos vincular. Todos eles estão atentos para qualquer, sabe? Eu lembro tem uma história que eu tomei conhecimento logo que eu comecei a estudar a doutrina espírita, de um determinado espírito que estava numa região já há muito tempo. Ele estava quase que cristalizado ali. E os benfeitores estavam sempre raciocinando uma maneira de tocá-lo, de socorrê-lo, resgatá-lo. E nada, ele estava como que em estado de sono, entorpecido. Aí tem um determinado momento, que naquela reunião daqueles espíritos amigos, apresenta-se um que fala sobre alguém. Aí esse espírito que chega fala o nome de Isabel de Aragão. Aproxima-se dos benfeitores, ele também deve ser um socorrista. Aí eles referem-se a Isabel de Aragão narrando alguma coisa. Quando eles falam o nome Isabel de Aragão, a luz que se faz naquele ambiente ofusca aquele que eles estavam tentando resgatar. E ele tenta cobrir os olhos, se protegendo da claridade. Nesse movimento dele, os benfeitores vão lá e resgatam. Entendeu? Quer dizer, eles estão atentos a qualquer movimento nosso que facilite o amparo. Do contrário, seria violência. Sim, perfeito. Bom, ela continua. Quem na luta apenas vê sofrimento possui conduta patológica, necessitando de tratamento adequado. A vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo quando sob a injunção libertadora de provas e expiações. Aí, não é? Olha, vou falar uma coisa para vocês, é difícil. Misericórdia. Quem é que encara assim? Quem é que olha para o alto e diz assim, manda mais, que tem pouco? Quem é que faz isso? Pode mandar mais, Senhor. Eu pedi só isso aqui, mas olha, dá para resolver o restante, manda aí, né? E olha, a misericórdia divina sabe o que faz, né? Leva só esse aqui, Renato, leva só isso, porque vai dar problema. Você não vai conseguir, não é? E não, pode me dar mais um, não. E ainda bem que eles dão a cruz de acordo com a nossa, né? E a gente às vezes sucumbe, não é? Não consegue dar conta, não é verdade? A gente lembra sempre do Jerônimo Mendonça, né? O gigante deitado. Que é um exemplo, né? Um dos Chico, também tantos outros que sofreram, passaram por grandes provações, mas mantiveram a alegria, né? Quem vê, você coloca aí no YouTube Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, tem palestras dele deitado numa cama, numa maca, né? Com uma maca improvisada pelos amigos, para que ele pudesse continuar as palestras, né? Que ele fazia, e ele contando, né? Com alegria, rindo, brincando, né, das histórias, da própria dor dele, né, e mostrando para aquelas pessoas que ele, apesar de estar ali em cima de uma cama, sem poder mexer com o corpo, muitas vezes tendo que ficar com um saco de areia de 30 quilos no peito para suportar a dor. Ele tinha artrite reumatoide muito grave e continuou nas tarefas, continuou trabalhando.
Então, os espíritos que servem ao Cristo, eles deram essa demonstração de não perder a alegria. A gente tem que tomar muito esse cuidado de aconteça o que acontecer. Às vezes a gente não está bem, somos seres humanos, mas tentar sempre dar a volta por cima e manter a alegria, a confiança em Deus para seguir em frente. Nesse exemplo que o Renato citou, eu lembrei do Divaldo, quando ele começou com o Nilson, a Otília, desenvolvendo o trabalho da Mansão do Caminho. Então, ele conversando com a Joana, da possibilidade de amparar, abrigar e socorrer 30 crianças. Uhum. Aí a Joana, não quer começar por 6, não. Entendeu? Lembrou bem. 30 crianças. 30 crianças tem como a gente atender as necessidades básicas e tal, sem de repente refletir do componente espiritual em volta de cada uma delas. Sim. Aí a Joana, não seria melhor começarmos com 6? Entendeu? Claro, ela sabe, né? Eles sabem, né? E ainda bem que tem esse amparo, tem esse auxílio e não permitem que as coisas deem errado por esse motivo, por essa razão, né? E aí ela termina dizendo, né? Tornando tua vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os teus dias, não é? Aí vai partir para um novo capítulo agora, não é isso, Miranda? Isso. Agora, analisando como é que alguém que está sobrecarregada, magoada, sofrida, massacrada, humilhada, desempregada, sendo desrespeitada todos os dias, às vezes é o companheiro, é o filho, o vizinho, o pai, o patrão. Aí você diz, como é que eu vou colocar isso? Gente, o recurso está conosco, é Deus em nós. Temos a oração. Tem sempre alguém em algum lugar, se for católico, está lá, na casa espírita, uma escuta, exato. Um atendimento fraterno. Quando você está falando, não é para o outro resolver seu problema, mas é para você raciocinar seu problema. Sim. Entendeu? Sim. Então, quando você é acolhido no atendimento fraterno, que você vai narrando, quem primeiro escuta é você. O outro é o apoio que vai te ouvir. E depois vai pensar aqueles itens contigo, tentando diluir aquelas coisas mais graves. Mas tem sempre um horário que nós desprezamos, Renato. É o momento do sono. Olha, não adianta você passar o dia todo dormindo, querendo se emancipar e querer que os espíritos resolvam para você. Fuga, não é? Mas é horário, dormir no horário você está entendendo? Que tem que dormir. No horário de repouso. Chegou o seu horário, administra o seu sono da forma como for possível, mas na certeza de que naquele momento você vai se desconectar dos sentidos físicos e vai ficar receptivo. Sim. Eu fico imaginando assim, que os índices de socorro e solução para as nossas lutas do dia a dia, eles têm o link na hora da emancipação da alma. Porque ali tem espíritos que nos conhecem. Sabe de onde viemos, sabe do nosso planejamento. Tem conexão com benfeitores que nós facilmente não temos, por conta da nossa distância vibracional. Então, comece a trabalhar isso. Esse recurso divino está ao alcance de todos. Perfeito, exato. Eu admiro, realmente, e é admirável a pessoa que, mesmo com todos esses problemas, à noite deita e dorme, não é? Mas é a forma pela qual, enfim, você tem como se refazer, né? E amanhã é outro dia, e vamos em frente. Hoje deu errado, amanhã pode dar certo, não é? E as lutas continuam, não é isso, Miranda? Vamos lá. Aí tem um outro pensamento que ela coloca antes, não é, do capítulo 2, onde ela diz assim: o pensamento divino concedeu-me liberdade de poder realizar todo o bem que desejo. Ser feliz ou desventurado é minha opção voluntária. Sou escravo da lei, que me enseja a progredir sem interrupção no tempo. O que eu sou ou o que serei depende de mim. A inspiração superior nunca me falta, porém, sintonizar com ela será aspiração pessoal. Construindo as estruturas existenciais na mente, torná-las-ei realidade no percurso carnal. Essa palavra dela aqui dá uma palestra, quanto mais um estudozinho aqui. Sim. Pode comentar, Renato, se quiser. Sim, com certeza. Ela fala o pensamento divino concedeu-me liberdade, né, de poder realizar todo o bem. Quer dizer, você pode optar pelo bem ou, né, se equivocar no caminho, sem dúvida. E ser feliz, não é? Ou não, é você, é contigo. E aí aquela questão do céu e do inferno que está dentro de você, não é?
Mas eu gostei muito do terceiro item. Sou escravo da lei. E está grifado no livro, né? Aqui no meu está em negrito até, né? Escravo da lei, essa expressão, essas 3 palavrinhas, não é? Que me seja progredir sem interrupção no tempo. Não tem jeito, a gente não vai conseguir fugir da lei, né? Ninguém consegue burlar a lei divina. Exato. Por mais que você tenha ficado parado, entre aspas, não é? Inerte, e tudo, você vai ter sempre alguma situação em que vai te levar à necessidade de você ter dado um passo. Porque vamos pensar assim, nossa reencarnação hoje, para nós estarmos aqui, imagina como é que foi antes. Aí você diz assim, e nós estávamos fazendo um estudo certa vez, aí uma pessoa na assistência virou e falou assim, mas essa tá ruim. Eu virei e falei assim, você imagina a anterior? Não é? Estava muito pior. E aí todo mundo parou, refletiu e tudo. Eu disse assim, vamos, raciocina comigo, não é? Se nós chegamos até aqui, poxa, olha o quanto a gente já evoluiu, apesar, não é? E apesar é a palavra correta, sem dúvida, para colocar. Apesar de tudo que estamos passando ainda. Por mais que você ache que você não tem nada a ver né? com esse planeta, que você não tenha nada a ver com o Brasil, que você não tenha nada a ver com o Rio de Janeiro. E aí eu estou falando de uma coisa que está envolvendo a todos nós, está sobre nossas cabeças. Não é o que você aspira mais, mas você tem parte com essa necessidade. Não tenho nada a ver com os raios, mas se você sair daqui, você vai para onde tem vulcão, você vai para onde tem terremoto. Então, cuidado, pense muito bem. Precisa se educar. Né? Pensa muito bem, tá? Eu não tenho nada a ver com tudo que faz aqui, com toda a arbitrariedade que tem, política, econômica, etc. Olha, você tem sim, porque senão você estaria num lugarzinho. Você pode até dizer, político tal tem valores que não me representam mais. Sim. Mas eu preciso me educar com o lixo que ele representa. Exato. O lixo dele tem algo em mim que precisa ser reciclado. Precisa ser reciclado, sim. E aí você para e pensa assim, olha, tem gente muito pior. É porque a gente não olha além da nossa janela. A gente abre a janela e olha a paisagem. Você não olha para baixo, você não olha quantos e quantos presépios estão montados na rua e a gente não percebe. Sabe de qual presépio que eu estou falando? Famílias morando embaixo de um toldozinho. Né? Enfim. Joana também coloca aqui algo que a gente não gosta, né? Que ela diz, o que eu sou ou o que serei depende de mim. Sim. Porque nós costumamos sempre colocar que depende do outro. A gente terceiriza a responsabilidade. A culpa é de Deus, a culpa é da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu vizinho, do meu chefe. Mas a minha vida, ela está nas minhas mãos. Sou eu quem decido se eu quero seguir o caminho do Cristo ou se eu quero seguir o caminho do mundo. Então, assim, nós precisamos assumir a responsabilidade. Saber que nós temos o livre-arbítrio de escolher, né, a qual caminho nós vamos seguir. Muitas pessoas acabam se revoltando, né, com as provas da vida, com as frustrações, mas continuamos tendo a liberdade de escolher. Né? Eu escolhi seguir Jesus. Sei que não é fácil, sei que é difícil, sou frágil ainda, às vezes caio, levanto, mas eu tenho um propósito. O meu propósito é seguir Jesus. E nisso eu não abro mão. Eu acho que você que está aí nos ouvindo também tem que firmar o seu propósito. Qual é o seu propósito? As dificuldades vão vir. Se na primeira dificuldade que vier você abandona o Cristo, abandona a casa espírita, abandona o trabalho, abandona tudo, então precisamos escolher, né? E eu escolhi seguir Jesus. Perfeito. Está acabando, Miranda. Ali, olha a hora, está acabando. Concluímos já, né? Acabou, que Jesus nos conduza. Muita paz a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.